Oi, gente. Hoje vim trazer mais uma palavra para vocês. Ela primeiro eu queria dizer, né, que antes de eu vir aqui falar, né, alguma coisa, a palavra tem que falar comigo primeiro. Eu tenho isso pra mim, sabe, que eu não vou falar sem antes falar comigo, né? Não vou repassar sem antes falar comigo. E eu sempre tive comigo assim um negócio, tipo, eu sempre querer evoluir, sabe? No sentido de pessoa, como cristã. Eu sempre orei muito pra isso, sabe? Pra eu melhorar em algumas atitudes e algumas que até às vezes eu nem sei qual, né? Nem sei como, mas Jesus às vezes mostra pra gente aonde a gente tem que mudar. E aí eu sempre tive costume, né? E aí esses últimos dias eu andei orando bastante assim pra ter mais humildade, sabe? Que se de repente faltasse alguma humildade no meu coração, né? E E aí eu orei, e eu sempre oro, sabe, pra melhorar, assim, como cristã. E aí eu orando, assim, Senhor, me dá mais humildade, sabe, no meu coração, se eu preciso, Senhor, me dê mais, né, me dê discernimento, Senhor, pra ver onde eu estou errado, se eu tenho alguma coisa de errado. Porque a gente precisa querer evoluir, né, a gente precisa evoluir como pessoa, como cristã, né. Até porque às vezes as pessoas lá fora, lá no mundo, né, a única Bíblia que vai ler é a nossa vida, né? A vida da gente como cristão, né? Então a gente tem sempre que pensar em evoluir, né? E aí eu orando, né? E aí Deus me deu essa palavra de João, capítulo 13, que fala sobre Jesus, né? Jesus lava os pés do discípulo, né? Que baita exemplo de humildade, né? Aí eu vou ler um pouquinho pra vocês. Hoje vai ser um pouquinho extenso o vídeo, mas vai valer a pena, né? No 13, 3. Jesus sabia que o Pai lhe tinha dado todo o poder, e sabia também que tinha vindo de Deus e ia para Deus. Então se levantou, tirou a sua capa, pegou a toalha e amarrou na cintura. Em seguida, pôs a água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e enxugá-los com a toalha. Quando chegou perto de Simão Pedro, este lhe perguntou: Vai lavar os meus pés, Senhor? Jesus respondeu: Agora você não entende o que eu falo, o que estou fazendo. Porém, mais tarde vai entender. Aí lá embaixo, lá no 12, no versículo 12, depois de lavar os pés dos seus discípulos, Jesus vestiu de novo sua capa, sentou-se outra vez à mesa e perguntou: Vocês entenderam o que eu fiz? Vocês, vocês me chamam de mestre e de senhor, e têm razão, pois eu sou o mesmo. Sou eu, o Senhor e o mestre. Lavei os pés de vocês, então vocês devem lavar os pés um dos outros, pois eu dei o exemplo para vocês, que façam o que eu fiz. E ele me deu essa palavra, né? Pedindo mais humildade, né? Pra ele, eu pensei, me lembrei dessa palavra e fui procurar onde é que era, né? E aí, o que que Deus falou comigo, né, no meu coração? A gente falar que tem humildade é uma coisa. Eu tava falando, né? A gente falar que tem humildade é uma coisa. Agora, dar exemplo, né, de humildade, seguir o exemplo, né? Olha o mestre, olha o que Jesus fez, né? Naquela época eles lavavam os pés uns dos outros, sim, para comer antes de comer, antes de jantar, de almoçar. Mas quem lavava era o menos deles. Então era um servo que lavava os pés deles. E aí Jesus, mestre com todo o poder, foi lá e deu um exemplo de que não, a gente tem que servir uns aos outros, mesmo independente da minha classe, do meu cargo, eu tenho que ser humilde, né? Eu tenho que tratar igual, sabe? E aí eu fiquei pensando, né, bah, que lindo, né, o exemplo de Jesus, né? E tudo que ele fazia na terra não era só falado, ele falava e vivia aquilo. Aconteceu comigo de um episódio de eu achar assim, ai, será que eu não fui humilde, sabe? E aí eu fiquei pensando, né, mas, meu, não interessa, sabe? O que importa é a minha verdade, sabe? É a verdade que Deus sabe sobre mim, né? E aí Deus me deu essa palavra também, né, pra gente dar exemplos de humildade, né, pegar e não somente falar, assim como outras coisas também na nossa vida, qualquer coisa assim que a gente for viver,
que a gente for falar, na verdade, né, a gente tem que primeiro viver, né? Não adianta a gente falar algo que não vive. Isso daí pra mim não adianta, sabe? Eu já nem se eu leio alguma coisa na Bíblia e eu vejo que eu não faço, eu não vou falar aqui pra vocês. Pode ter certeza. Eu não vou falar. Então, eu acho assim que a gente tem que viver primeiro pra depois falar, entendeu? Porque as nossas atitudes vai revelar o que a gente realmente é, né? E assim foi o que aconteceu aqui na Bíblia. Jesus pegou e deu exemplo, né? Ele não falava, ai, vocês têm que ser humilde. Não, ele dava exemplo, né? De ser humilde. O mestre dos mestres, aí ainda Pedro pergunta, Jesus, o senhor vai lavar os meus pés? Como assim? Eu não vou permitir, ele fala ali. Eu não vou permitir, eu não cheguei a ler, mas ele fala, eu não vou permitir o senhor lavar meus pés, como assim? E aí Jesus fala, não, eu vou lavar porque eu tenho que dar exemplo. Agora tu não entende o que eu tô fazendo, mas depois tu vai entender. E mais assim, a referência minha mesmo é Cristo, porque olha só o que ele fez na terra, né? Olha o que ele fez na terra. É muito lindo se tu parar pra ver, né? O ser humano que ele foi na terra, ele foi como a gente, carne e osso, mas ele foi perfeito, né? Ele não teve pecado. Ele foi perfeito, Jesus foi perfeito. E dá pra ver no decorrer da passagem dele por aqui, né? Bom, é isso a minha palavra de hoje.